Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar uma decisão do Supremo, ou melhor, uma atualização da decisão do Supremo, constante no recurso extraordinário 566.471, que trata de um dos temas mais importantes no momento para a advocacia pública, que é a judicialização da saúde. Se você ainda não se ligou para estudar a judicialização da saúde, recomendo que você faça isso da forma mais rápida possível, porque a probabilidade de cobrança desse tipo de tema em concursos de procurador é muito grande. E nesse ponto, nós estamos diante de um conteúdo cobrado em provas da advocacia pública que atinge indiscriminadamente a qualquer ente federado. Ou seja, judicialização da saúde é importante para provas de PGM, é importante para provas de PGE e é importante também para provas da Advocacia Geral da União, então preste muita atenção. Normalmente a defesa da Fazenda, independentemente do ente, é uniforme, razão pela qual os argumentos utilizados pela Fazenda Pública nas defesas que propõem, nas ações que discutem saúde ou política pública saúde, são uniformes para município, estado ou união, salvo efetivamente quando a dispensação do medicamento ou, nesse caso, a realização do tratamento ou do procedimento médico, como por exemplo uma cirurgia, é de responsabilidade de determinado ente, quando o ente acaba jogando para o outro. Mas normalmente os argumentos da Fazenda, quando o tema é judicialização da saúde, são únicos, tanto para Estado, quanto para município, quanto para a União, ou seja, quanto para a Advocacia Geral da União, quanto para a PGE, quanto para a PGM. Então preste muita atenção, porque se desse vídeo você sair com a necessidade de estudar o tema judicialização da saúde, isso efetivamente vai me ter trazido algum reflexo positivo de tudo aquilo que eu estou gravando. Se você tem interesse em algum curso sobre judicialização da saúde, eu ainda não ministrei nenhum, coloca aqui nos comentários, dependendo efetivamente da procura, pode ser que eu desperte efetivamente o interesse de ministrar um curso específico sobre judicialização da saúde e fazenda pública. Mas vamos para a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 566.471, ele teve uma decisão em 2016. Por isso que é importante analisar aqui, ó, cronologia e decisão. Esse recurso extraordinário começou a ser analisado pelo Supremo em 2016. E aí você tem uma decisão do ministro Marco Aurélio que meio que lança luzes para tudo aquilo que voltou a discutir o Supremo agora no dia 10 de março de 2020. A decisão do Marco Aurélio em 2016 diz o seguinte, ó: o reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, por medicamento de alto custo, entenda um medicamento que custa caro para o Estado em relação ao custo-benefício de combate a determinada patologia. O exemplo mais clássico de medicamento de alto custo é quando você tem uma patologia que acomete uma determinada quantidade de pessoas, uma quantidade diminuta de pessoas, razão pela qual o medicamento para combate àquela patologia não é um medicamento produzido em massa pelos laboratórios, razão pela qual a sua produção em diminuta quantidade transforma um medicamento muito caro para o combate daquela patologia. Então não há custo-benefício no medicamento de alto custo. Os laboratórios não investem muito no medicamento, porque são poucas as patologias, mas elas existem e o Estado precisa dar uma solução para isso. Então o ministro Marco Aurélio disse o seguinte, ó: o reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, ou seja, fora do SUS, depende da demonstração da imprescindibilidade do medicamento, adequação e necessidade, depende da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições do Código Civil e assegurado o direito de regresso. Essa decisão do Marco Aurélio em 2016, ela lança bases para o que a gente vai aprender agora, ou seja, a última decisão do Supremo do último dia 10 de março de 2020. Depois disso, pediu vista o ministro Theory, que infelizmente veio a falecer, e agora o processo voltou ao Supremo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. No dia 10 de março de 2020, portanto, nessa semana, saiu a decisão do Supremo que diz o seguinte: o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo solicitado judicialmente quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional do Sistema Único de Saúde, ou seja, do SUS. Aqui eu preciso da sua atenção para que você frise isso aqui
no seu material como regra geral. Regra geral, o Supremo disse que o Estado não tem obrigação de fornecer medicamento de alto custo quando ele não esteja integrado ao Sistema Único de Saúde. O programa de dispensação de medicamentos de caráter excepcional é responsável por um grupo de medicamentos destinado ao tratamento de patologias específicas que atingem um número limitado de pacientes, os quais, na maioria das vezes, utilizam-se por períodos prolongados. É justamente a questão que mais acomete a ideia de medicamento de alto custo. Patologia que atinge um número reduzido de pessoas, os laboratórios não investem no medicamento em massa, então a produção desse medicamento acaba sendo uma produção específica, o que gera o alto custo ou alto recurso financeiro para adquirir o medicamento e fornecer, portanto, a quem é acometido por aquela patologia. Então o Supremo disse basicamente o seguinte, se o medicamento não estiver disponível no SUS, o Estado não está obrigado a fornecer medicamento de alto custo. E isso parte da seguinte premissa: os medicamentos custam caro, esses recursos saem dos cofres públicos. O dinheiro precisa existir para que o Estado efetivamente possa adquirir o medicamento. Fora isso, no momento em que o Estado aloca altos recursos para a compra de determinado medicamento para atender a demanda de saúde de determinado número de pessoas, sendo esse número diminuto, ele acaba utilizando o recurso público que poderia ser utilizado para o atendimento da mesma política pública de saúde para um maior número de pessoas consideradas outras patologias. É um argumento interessante, é meio que efetivamente ter que escolher a quem atender. O Supremo foi sensível a essa questão, inclusive o ministro Marco Aurélio disse no seu julgado que é preciso que exista o dinheiro em algum lugar para que você possa adquirir esses medicamentos de alto custo e fornecê-los às pessoas que ingressam com ações judiciais. Bom, o que eu preciso te dizer é que o Supremo estabeleceu uma regra geral. Qual é a regra geral? Ou seja, o Estado não está obrigado a fornecer medicamento de alto custo, isso dito no dia 10 de março de 2020, mais ou menos na linha do que já disse o ministro Marco Aurélio. Mas nesse julgado do dia 10 de março, o Supremo não estabeleceu quais são as exceções a essa regra. Nós temos, portanto, uma regra geral. Qual é a regra geral? Está aqui. Não está obrigado o Estado a fornecer medicamento de alto custo não reconhecido pelo SUS. Esse é o ponto principal. E aí você pode me perguntar onde estão as exceções, professor? Porque no julgado do Marco Aurélio, ele já coloca efetivamente o fornecimento de medicamento de alto custo em caráter excepcional com a demonstração de vários requisitos. O Supremo não disse, nesse julgado do dia 10 de março, quais são efetivamente as exceções a essa regra geral. O Supremo ainda definirá quais requisitos para as hipóteses excepcionais a fim de fixação de tese em repercussão geral, que é justamente o tema 6 do Supremo. Então anote o recurso extraordinário 566.471, porque ele ainda não terminou. Teremos a fixação de tese e a fixação de tese estabelecerá justamente as situações excepcionais. Bom, temos regra geral, as exceções serão fixadas em tese do Supremo. Eu recomendo que em provas de concurso você reproduza esse entendimento. Qual entendimento? Regra geral, o Estado não está obrigado a fornecer medicamento de alto custo não previsto ou não reconhecido pelo SUS. Mas ainda não acabou. Muito interessante perceber que na decisão do Fachin, ele estabelece quais são os requisitos para a entrega pelo Estado de medicamento de alto custo e, na minha visão, os requisitos estabelecidos pelo ministro Fachin são os que mais se adequam aos interesses da fazenda pública. O Fachin disse o seguinte: o Estado não está obrigado a fornecer medicamento de alto custo, salvo se houver a demonstração de 5 requisitos. Vamos aos requisitos do Fachin. Primeiro, necessária a demonstração de prévio requerimento administrativo junto à rede pública, ou seja, é preciso que haja negativa ou ausência de resposta por parte da administração no que diz respeito ao medicamento. Preferencial prescrição por médico ligado à rede pública. A jurisprudência do Supremo hoje estabelece efetivamente a comprovação da necessidade do medicamento vinculado a médico de confiança da parte. O Fachin disse que para medicamento de alto custo você precisa efetivamente que o médico esteja ligado à rede pública. Interessante, argumento interessante para a Fazenda. Preferencial designação do medicamento pela DCB, denominação comum brasileira, e não havendo DCB, a DCI, denominação comum internacional. Aqui diz respeito à identificação do medicamento. Justificativa da inadequação ou da inexistência de medicamento / tratamento dispensado pela rede pública. A parte tem que comprovar por que os medicamentos do SUS
não funcionam para sua patologia e só aquele medicamento de alto custo é interessante para o combate a essa patologia e, em caso de negativa de dispensa na rede pública, é necessário a realização de laudo médico indicando a necessidade do tratamento, seus efeitos, estudos da medicina baseada em evidências e vantagens para o paciente, além de comparar com eventuais fármacos fornecidos pelo SUS. Esses requisitos me parecem bastante interessantes porque, se o Estado vai dispensar altos recursos para a compra de um medicamento, esses são os requisitos mínimos que comprovam efetivamente que vale a pena investir dinheiro público na entrega do medicamento de alto custo a determinado autor de determinada pretensão jurídica. Então, me parece que os requisitos apresentados pelo ministro Fachin são aqueles que melhor se adequam à defesa da Fazenda nos casos em que está obrigada ou está defendendo o interesse público em ações que visam a entrega de medicamento de alto custo. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que em 2016 Marco Aurélio deu uma decisão dizendo que para o fornecimento do medicamento você precisa de alguns requisitos. O ministro Alexandre de Moraes retomou o julgamento do tema e por maioria o Supremo estabeleceu uma regra geral e as situações excepcionais ficaram para ser definidas em tese de repercussão geral, ainda não estabelecida no julgado dessa semana. Esse entendimento você precisa reproduzir nos concursos da advocacia pública e mais os requisitos do Fachin me parecem que demonstram efetivamente conhecimento do julgado e adequação ao interesse da Fazenda, ou seja, para a entrega de medicamento de alto custo, eu defenderia em provas de concurso os requisitos do Fachin, demonstrando conhecimento sobre o julgado do Supremo, mas ressalvando efetivamente que nesse momento os requisitos excepcionais ainda não foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para ter efetivamente uma defesa em segunda fase ou prova oral, por exemplo, é importante que você conheça os requisitos apresentados pelo Fachin. Na minha visão, são os que melhor se adequam ao interesse da Fazenda. Eu só chamo em grau de conclusão a atenção para dois cuidados. Essa decisão do Supremo, agora 10 de março de 2020, não afeta em absolutamente nada o que já decidiu o Supremo no que diz respeito à desobrigação do Estado em fornecer medicamento sem registro na Anvisa e no que diz respeito à desobrigação do Estado em fornecer medicamento experimental. É preciso que o medicamento de alto custo esteja registrado na Anvisa e é preciso que o medicamento de alto custo não seja medicamento experimental, para que haja a obrigação do Estado na entrega do medicamento, sabendo efetivamente que estamos nesse momento com a fixação de uma regra geral e com as situações excepcionais ainda no porvir, quando o Supremo fixar a tese em repercussão geral do recurso extraordinário 566.471. Então, o objetivo do vídeo é te demonstrar a cronologia do julgado do Supremo no que diz respeito ao medicamento de alto custo e o que nós temos em termos de momento, além de te dar uma saída para o enfrentamento dessa questão em provas de concurso da advocacia pública, dada a importância do tema em futuras provas. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.